Olá amigos, tudo bem? Sou Janguier Diniz e está no ar mais um programa Vencer S.A., a trajetória de empreendedores de sucesso. Neste espaço você encontra ótimas entrevistas com grandes nomes do empreendedorismo nacional, que contam suas histórias e deixam ótimas dicas para quem também quer empreender. O Vencer S.A. é um oferecimento das universidades e faculdades Uninasal, Uninabuco, Unama e Universitas UNG e é transmitido toda semana pelas minhas redes sociais, pelos canais do portal de notícias Leia Já. Visite meu canal no YouTube para conhecer melhor quem já participou do programa. Lá estão todas as entrevistas anteriores com os grandes empreendedores que já passaram por aqui. Hoje a minha conversa é com o João Kepler. Ele é especialista em empreendedorismo, investidor anjo e reconhecido como o palestrante mais sintonizado com a inovação e a convergência digital no Brasil. O tema que vamos abordar desta vez é educação empreendedora e eu espero que vocês gostem. Pessoal, o Brasil é um país que tem um potencial empreendedor muito forte. No entanto, boa parte dos casos são aqueles que chamamos de empreendedorismo por necessidade. Quando a pessoa se aventura nos negócios, não por ter uma ideia boa, mas por precisar gerar renda e se sustentar. Eu acredito que essa realidade pode ser mudada e gerar resultados relevantes se nós tivermos incentivo ao empreendedorismo desde o ensino básico, mostrando a importância dele na geração de trabalhabilidade e riqueza para uma nação. Estimulando essa mentalidade desde a infância, estaremos formando futuros empreendedores e líderes capazes de gerar negócios inovadores e movimentar a economia do país. O nosso convidado de hoje escreveu um livro justamente sobre essa necessidade. Seja bem-vindo ao Vencer S.A., João Kepler. Obrigado, Janguier. Muita honra estar participando do Vencer S.A. Exatamente. É uma satisfação Então, muito grande. Vencer, né? Antes da gente começar, eu queria lhe presentear aqui os meus últimos livros. Esse livro aqui, Fábrica de Vencedores, Aprendendo a Ser um Gigante. É um livro onde eu conto a história de superação de adversidades para transformar sonhos em realidade. E esse aqui, que é A Arte de Empreender, que eu transformei uma palestra sobre empreendedorismo no livro, chamado de Manual do Empreendedor e do Gestor das Empresas de Sucesso. Aqui eu falo das características dos empreendedores de sucesso, que são inúmeras, né? Que não é fácil empreender nesse país, um país cheio de adversidades, de dificuldades. Um inspira, o outro ensina. Exatamente. Mas não é fácil empreender. Não é Exatamente. fácil. Eu digo que quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo. Aqui é muito difícil. Muito difícil. Pois é, amigos, o João é autor de vários livros sobre empreendedorismo e negócios também. Ele fala muito sobre vendas na era digital, além de ser um grande investidor e ter sido reconhecido por vários anos como um dos maiores incentivadores do ecossistema empreendedor brasileiro. Amigo João, eu quero começar essa entrevista pedindo a você para contar um pouco aí da tua trajetória aí de empreendedorismo nesse Brasil aí. Eu fiz muita coisa desde moleque, desde muito cedo. Eu sou daqueles que empreendi por oportunidade, não por necessidade. Meu pai tinha muita condição financeira, mas não me dava nada. Não me dava mal. O que ele fazia comigo era a escola, o básico que um pai faz. Mas tudo que eu queria e ter, eu tive que correr atrás e conquistar. E isso foi um desafiador para mim, porque ele tendo condição não me dava e eu mesmo assim tive que buscar as coisas. Então eu comecei a empreender muito cedo, desde moleque, e fiz muita coisa. Quantos anos tu? Comecei a empreender com 11 anos. 11 anos. Parecido comigo, que eu costumo dizer que o meu primeiro empreendimento foi aos 8 anos de idade, uma caixa de engraxate, que eu construí e comecei a engraxar sapatos na rua. Eu vendia jornal. Eu vendia jornal, vendia revista, vendia dentro no prédio, e depois passei a digitar, passei a datilografar textos e manuscritos. Você fez aquele curso ASFG? Fiz o curso de datilografia. Rapaz, aquele curso mudou a minha vida, mudou a minha história. Mudou a minha porque também. eu fiz, até hoje eu digito muito rápido, porque né? eu fiz o curso. Então, eu quando consegui meu primeiro emprego formal foi porque eu datilografava rápido. Rápido, muito bem. Eu fiz isso. Só que eu, apesar de digitar bem, apesar de escrever datilografia e tal, eu me interessava muito por vendas.
Então eu fui um cara mais vendedor e desde pequeno que eu digo eu sou vendedor porque eu saí vendendo tudo. Eu sempre gostava de comprar uma coisa, vender outra e saí fazendo negócio e fazendo vendas. E isso foi, a venda eu digo que foi quem me salvou mesmo, foi quem me levou para um outro patamar e eu conquistei muitas coisas com a venda. Até que eu fiz um curso de DBase, de COBOL, de DBase, de curso de programação e comecei a programar. Naquela época, aqueles computadores bem antigos, aí comprei um computadorzinho, aí comecei a programar, comecei a fazer serviço de... Você foi ou é programador? Eu ainda, nem que você nunca deixa de ser, né? Você fica enferrujado, né? Você nunca deixa de ser. E aí, até porque as linguagens hoje são outras, né? Não mais aquelas daquela época. E aí eu fiz software para consultório odontológico, dentista, marcação de agenda, aquelas coisas todas, e saí ganhando dinheiro com isso e fui crescendo e montei a Kepler Soft. Uma empresa. Foi a primeira empresa sua? Minha primeira empresa, 15 anos por aí, 16 anos. Mas 15 anos ou você tinha 15 anos? Quando eu tinha 15 anos, foi 16, mesmo? foi. Então você Assim, realmente... mas eu não era no meu nome, na verdade, né? Porque eu não podia e tal. Mas meu irmão abriu a empresa para mim, e eu fui com o nome dele e tal. E saí fazendo, que eu precisava emitir nota fiscal dos serviços. Né? Então, coisa que acontece com muito empreendedor por aí que está nos assistindo, né? Não diferente de muita gente, do começo bem ralado. Aí você diz assim, bom, mas seu pai não tinha condição, meu pai era um empresário, prestador de serviço, era limpeza e conservação e vigilância, aquelas empresas, naquela época esse tipo de serviço era muito contratado, ele era uma das maiores do estado do Pará, e mesmo assim, eu não tinha acesso a essas coisas. Eu só entrei na empresa dele quando eu fui boy na empresa dele, office boy. Mas nunca cresci dentro da empresa dele, que ele não deixava. E aí fiz um estágio na área de informática dentro da empresa dele, e aí toquei meu processo sozinho, e desde então... E a maior empresa você criou quando? A empresa que eu considero que foi o meu maior aprendizado foi uma empresa de cartão de crédito, uma empresa de cartão de crédito regional, descontado em folha. Foi o meu maior aprendizado porque ele foi um grande sucesso. Tinha 300 mil plásticos no Nordeste, consignado em folha. Eu fui o Nubank muito antes do meu tempo, eu fui visionário muito tempo, né? Então, e o Nubank se transformou num unicórnio. Né? Mas naquela época o Nubank, eu cometi várias falhas, né? Primeiro que eu me achava o cara, né? No momento dessa empresa. E não deve se achar o cara, né? Não deve se achar, né? Não deve nunca. Isso já é uma lição que a gente passa para os futuros empreendedores. E eu não ouvia ninguém, né? Não ouvia mentor, não ouvia nada. Né? E achava isso é uma grande lição. Né? E não precisava de ninguém, capa de revista, aquelas coisas todas. E aí vendi para governo, prefeituras, eles descontavam em folha e não me repassavam. E aí você sabe o final qual foi disso, né? Tive que fazer o shutdown na operação, mas isso foi uma grande lição. A outra grande lição que eu tive como empreendedor, até o ano de 2006, esse cartão foi 1999, 2000, até o ano de 2006 eu tive uma grande equipe comercial de vendas direto das fábricas para o consumidor final. Então liderei mais de 1.500 vendedores porta a porta. Mas fala um pouco aí sobre o seu negócio hoje, sobre o fundo, quantas empresas você já investiu, quantas startups? Então eu empreendi várias coisas, até entrei no mundo do entretenimento, até em 2008 eu tinha um insight também de venda de ingresso. E o mundo de investimento aconteceu a partir daí. Eu fui buscar investimento para essa empresa, eu não sabia o que era uma startup. Então eu fui no fundo Criatec, tinha acabado de abrir o fundo de Criatec, fiz um PowerPoint e ofereci minha empresa nesse fundo, disseram não para mim. E aí eu disse, então eu vou nos Estados Unidos. Isso foi que ano? Isso foi 2007. E aí fui nos Estados Unidos, no Silicon Valley, e apliquei para um fundo de investimento. E o fundo de investimento me deu não. Não, você não vai receber. Mas como não? E faturava muito essa empresa. 40 milhões a ano, então já uma estrutura boa. Era grande já. Só que eu queria expandir, eu queria crescer. E sabia que tinha história de fundraising, de fundo de investimento. Então eu queria fundo de investimento comigo para me dar um pouco mais de estrutura. O aprendizado que eu tive naquela empresa, que eu queria ser sozinho, né? Agora, aprendizado, você quer ir acompanhado, que você vai mais rápido e você vai melhor. Então, eu recebi não desse fundo de investimento e tinha um cara na banca chamado Andy, ele pegou e me orientou, disse, olha, você não está recebendo investimento por isso. E o que é que você faz aqui? Eu sou investidor anjo, sócio do fundo. Aí eu disse, o que é ser investidor anjo? Aí ele me ensinou o que era ser investidor anjo. Ele falou, você também pode ser um no Brasil. No Brasil não tem investidores anjos. Eu digo, basicamente é você deixar de empreender as suas coisas e passar a empreender as coisas dos outros. Investir no sonho dos outros. E foi isso que eu fiz. Em 2008 me transformei no investidor anjo.
E fui aos poucos reduzindo o tamanho daquilo que eu estava empreendendo e passei a sonhar vários sonhos de muita gente. E hoje vocês investem em quantas empresas? Em 2014 eu fiz uma união com outro investidor anjo, nasceu a Bossa Nova, que é a nossa empresa, e hoje nós temos 400 investimentos. Pois é, investe... 10 anos depois, 400 A empresa de João, o fundo, qual é o nome do fundo, João? É Bossa Nova. Bossa Nova investe em 400 empresas. Isso é muito interessante. Ajuda 400 empresas a se desenvolver. Exatamente. No estágio inicial e no Vale da Morte, que é muito importante, né? Porque explica aí para o empreendedor o que é Vale da Morte. Aí. O Vale da Morte é aquele momento onde você, o que mais precisa de dinheiro. O que você faz? Você vai a banco. Você vai pegar dinheiro, que a gente chama de dinheiro que não é inteligente. Então, hoje nós montamos uma estrutura que te ajuda naquele momento que você mais precisa. Aquele momento que você precisa não só do dinheiro, mas do apoio, de uma mentoria, de uma conexão. Preciso falar com o Janguier. Aí o João vai e conecta com o Janguier. Preciso falar... Então, assim, isso é mais importante do que dinheiro. Essas conexões. E muito empreendedor que nos ouve, que está nos assistindo, não sabe disso. Acha que o dinheiro pelo dinheiro é melhor. Né? Mas não, você tem mais gente para te ajudar, mais pessoas para sofrer junto, para comemorar junto. Né? Então, isso que faz um sucesso das coisas. Muito bom. O tema do nosso programa hoje é educação empreendedora. Para você, João, o que é uma educação empreendedora? Uma educação empreendedora é um jeito de pensar, é um comportamento. Né? Quando um pai educa um filho para se comportar diferente, ele está preparando esse filho para o mundo e não querer mudar o mundo para o seu filho. Que é o que geralmente acontece. Os pais querem super proteger o filho dentro de uma redoma. E querem que é um erro, né? Que é um erro, e que quer dar ao filho tudo, muitas vezes, aquilo que não teve. O filho não anda com os próprios pés. Não anda e nem enfrenta problemas e desafios. Então, a educação empreendedora, para mim, é fazer com que o filho seja protagonista do próprio destino. E não o pai dizer se vai ser médico, engenheiro, e transferir o sonho do pai para o filho. Então, o meu conceito de educação empreendedora é esse. E você tem exemplos em casa, né, com seus filhos, né? Tenho 3 filhos empreendedores. Pode falar um pouco sobre a idade que eles começaram, porque se não for... Eu tenho hoje 20, 18 e 14. Todos 3 têm negócio e ganham dinheiro. Desde muito pequenos, desde muito cedo. E isso foi criado em casa, um ambiente empreendedor, um ambiente onde eles fossem incentivados a conquistar o que eles quisessem. Sem limite e sem barreiras. Eu costumo dizer que eu boto uma parede de um lado, uma parede do outro e deixo eles navegarem aqui dentro. O que não pode é ultrapassar aquela barreira, aquele limite da responsabilidade. Então o que eu fiz em casa foi isso. Olha, se você está precisando de alguma coisa, vai lá e conquista. O que é que eu preciso fazer? O que é que você gosta de fazer? Então um pai, ele deve ser um mentor. E o mentor faz perguntas e não dá caminho. Então eu resolvi, dentro de casa, não dar caminho. Resolvi fazer perguntas, mas por que você não faz isso? Mas por que tal coisa? E aí comecei a questionar, e quando você joga o porquê na frente, seu cérebro funciona, né? Perguntas inteligentes. Respostas surpreendentes. Surpreendentes. Muito interessante e foi o que aconteceu em casa. Isso é outra lição que você já está passando aí. Foi o que aconteceu em casa. Meu filho mais velho tem vários negócios, desde 14 anos tem empresas de agenciamento de DJs e negócios de eventos. O meu do meio é o Davi, ele desde os 13 anos montou uma startup de lista de material escolar. Mas já tinha vendido várias coisas, chiclete, várias coisas, como eu fiz lá atrás na escola. Pra você ter ideia, ele foi proibido de vender na escola, para competir com a cantina. Aí ele disse, tá bom, eu estou proibido de vender, mas entregar não. Então ele faz o pedido no WhatsApp e entrega. Fazia, né, porque a gente não faz mais isso. Então, lá em casa, todos eles foram incentivados a buscar os seus sonhos e sem limites e sem barreiras. E uma das coisas que eu fiz, Janguier, foi não dar mesada. Não dar mesada. Isso. Não dei mesada. Nunca dei mesada. E como é que eles faziam? Todos os amiguinhos tinham mesada, tem mesadas, e eles não. E aí vem a história. Mas por que eu não dava mesada? Porque eu tenho a sensação que a mesada dá aquela questão do fixo garantido. E a vida não é assim. Principalmente hoje em dia, não tem nada garantido na vida. Estabilidade simplesmente não existe. Então, se não existe estabilidade, por que vai ter algo garantido para alguém no início da sua carreira? Que é quando você tem que ralar e aprender, é quando você pode errar. Porque você errar depois da nossa idade é muito difícil, porque você gera consequências enormes. Agora, errar na idade dele é fácil, porque não está casado, não tem responsabilidade, então ele pode errar e tem que errar. As consequências são menores. São muito menores. Então, não é que a gente estimula o erro, mas eu digo que você vai errar, erre rápido.
né? E para que não gere consequências. É ir rápido e corrija logo. Corrija logo, né? Seja persistente e não insistente. Então, toda essa coisa. Então, no caso da mesada, eu não queria que eles tivessem a sensação do fixo garantido. Eu quero que eles conquistem o que eles quiserem, não só aquele valor fixo, mas o que eles quiserem. E isso foi implantado, isso deu certo. Então, eu não estou dizendo que isso é uma receita de bolo, Jangueiro, porque cada um tem o seu modelo. Claro. Né? O Gustavo Cerbasi... Mas deu certo com você, né? Deu certo comigo. E o Gustavo Cerbasi é um autor importante da questão financeira familiar. Ele diz muito, dê mesada ao seu filho como um instrumento de controle e de ensino. Beleza. Eu chamei o Cerbasi para ser prefácio do meu livro que fala sobre isso. Você tem um livro que fala só sobre isso? Só sobre isso, chama Educando Filhos para Muito Empreender. legal. Mostra aí o livro de João Kepler. Pois é, ô João, e qual a importância na sua ótica de se ensinar empreendedorismo às crianças e adolescentes? Bom, como eu já disse, se você tem que preparar o jovem para não ser um adulto frustrado, ou um adulto despreparado, ou um adulto com informação, mas sem conhecimento, que é muito diferente uma coisa da outra. Então, quando você faz isso na adolescência, na juventude, e ele aprende o que é, porque empreendedor tem dor no final, né? Então, não é fácil, né? Então, quando ele começa a ter essa sensação de que não é fácil, que ele tem que conquistar, e que tem que lutar e trabalhar muito, não só trabalhar como negócio, mas trabalhar o mindset, trabalhar a cabeça, porque empreender é comportamento, não é só negócio, que muita gente confunde isso, você vai gerar adultos mais fortalecidos, em todos os sentidos. Então, por exemplo, se um adulto, um cara que passou a vida toda trabalhando, ganhando salário, se ele perde o emprego com 23 anos, acabou o mundo para ele. Vai ter que tentar se recolocar, vai ser muito mais difícil. Ou então ele tem um problema, tem uma dificuldade, vai ser muito mais difícil porque ele não tem resiliência. Ele não foi preparado para a luta. Quando você faz isso com um jovem desde cedo, essa mentalidade, esse comportamento no sentido dele não esperar que ninguém dê nada de graça, né, que correr atrás dos seus sonhos, esse que parece clichê, mas não é, ele vai avançar. Meu filho fez 18 anos esses dias. Ele fez um post dizendo o seguinte: eu estou preparado para a vida, enquanto que muitos jovens de 18 ainda vão começar a vida. Eu mesmo. Eu já fiz 5 anos de muita coisa na vida. Inclusive ganhar dinheiro, inclusive sofrer, inclusive ralar. Já passou por muitas coisas e os jovens com 21 anos, 22 ainda... O jovem sai da faculdade e vai descobrir o que vai trabalhar, o que vai estudar. Né? Descobrir como a vida é. Enquanto que a sua pergunta, a resposta é exatamente essa. A importância de educação na base, educação empreendedora na base, é para estimular que o jovem comece a pensar o que vai querer ser, o que gosta, o que vai fazer, na base. E lá na frente ele já vai estar mais preparado. E a gente sente isso, a falta disso nas escolas, né? Total. E eu, inclusive nas faculdades, por exemplo, a faculdade de administração, que é a minha, me ensinou a administrar as coisas dos outros e não as minhas próprias coisas. Então, você vê a inversão das coisas. Quando que eu tenho que administrar as minhas coisas, a minha vida, o meu modo de pensar, o que eu quero. Pois é, muito bem. Pois é, amigos, eu acredito que a educação empreendedora não cria somente futuros empreendedores. Ela ajuda na formação de profissionais melhores, mais capacitados, proativos, de mente aberta e pensamento expandido. O estímulo ao empreendedorismo, no meu ponto de vista, é importante justamente por permitir o desenvolvimento pessoal. João, o que falta para termos essa educação empreendedora mais presente nos currículos das escolas do Brasil? Você acha que é força de vontade dos gestores públicos? Nós temos um corpo docente, nós temos um corpo docente ainda que ele não está com essa mentalidade. O que eu digo que a gente tem que fazer, até porque educação empreendedora já é lei na base, né? Na formação primária e tal. Só que não é aplicado em todas as escolas e está começando a ser aplicado como matéria. Só que o professor, ele não tem essa mentalidade que nós temos, porque a teoria é muito diferente da prática. Eu digo que na prática a teoria é outra coisa, né? Ou dizendo, na teoria, na prática, é outra coisa. Então, o que a gente tem que fazer é preparar o corpo docente para que ele incorpore o empreendedorismo como missão, não como religião, que as pessoas confundem também, mas como missão, como uma atividade, como uma atividade econômica, inclusive, como um comportamento, de não é querer 6 horas, bate o ponto, vai embora para casa, não. Eu vivo aquele negócio, eu sou o ambiente que eu estou trabalhando ou que eu estou vivendo. A minha escola, inclusive, né? Então, o que falta é
mesmo a escola querendo, tem que trabalhar o corpo docente. Se a escola não quer, ela tem que, os diretores das escolas e tal, tem que inserir, Tem que mudar a cultura. mudar né? a cultura, inserir dinâmicas Porque de se não mudar a empreendedorismo. cultura, é difícil também. Aí não é só chamar para dar uma palestra, é muito mais do que isso, né? Só que é bom que se diga, porque é um ambiente empreendedor, né, geral dentro daquele momento. E tem mais uma situação complementar a isso. A gente precisa também que os pais exijam esse comportamento da escola. Então precisa educar não só o estudante, mas os pais também. Os Porque os pais pais não têm essa cultura. Não tem essa cultura. Então, aluno Como a gente faria isso? Qual seria a sua ideia, João, para chegar aos esse pais? é um grande desafio. Eu digo que é o maior desafio hoje da implantação do empreendedorismo é a educação familiar dos pais. Porque as escolas sabem da importância, já têm noção da importância, só precisa aplicar, trabalhar o corpo docente e os alunos serem preparados para isso. Então, tem até matéria para isso, tem seus livros, né, tem muito conteúdo e coisas úteis para que possam ser aplicadas na questão escolar. O problema é que o jovem chega em casa com toda essa mudança de comportamento, de mindset, chega lá, o pai diz assim, painho vai ter que trabalhar, senão não vai ter comida, vai ter como obrigação. E o empreendedorismo é completamente diferente. O meu prazer é trabalhar, não é a obrigação. Então, e além disso, o pai diz assim, não, eu quero que você seja médico, engenheiro, funcionário público. Eu não quero que você... Impõe, né? Impõe, eu quero que você seja até mesmo o seu sonho. Então, a gente tem essa dificuldade e eu acredito que a solução para isso, as escolas podem começar a promover a inclusão da família no ambiente escolar. Interessante. Atualmente você é investidor anjo, né? E o que tem encontrado de bom em termos de iniciativas empreendedoras em suas pesquisas para investir? Eu digo que o melhor momento do Brasil de empreendedorismo é hoje. Se eu olho para os empreendedores de 3 anos atrás, hoje eles são muito melhor preparados. A gente tem muito conteúdo. Estão estão buscando conhecimento, né? Porque uma das características dos empreendedores é exatamente isso, adquirir conhecimento, formação. Ele se preocupa com isso, ele vê um vídeo por dia, ele está na rede social, e a rede social tem muito conteúdo, que não é só trocar e bater foto de biquíni, é muito mais do que isso. Né? Se você usar para o bem e usar para aquilo, para o seu benefício. Então, no mundo de investimento, no mundo que eu vivo das startups, dos empreendedores que desenvolvem negócios para mudar o mundo, que aí você vê Airbnb, Uber, todas essas aí só foram startups. E é inevitável que você use hoje qualquer uma dessas ferramentas, certo? Spotify, WhatsApp. Então, o que a gente está vendo no Brasil são empreendedores com esse conhecimento adicional, mais preparados, com capacidade de até dialogar e de discutir o futuro do mundo, das coisas que são disruptivas, do que precisa ser feito e dos problemas que existem. E o que é que eles fazem? Soluções. Então eu digo, quer empreender? Como empreender? Procure problema e arranje uma solução. Seja uma parabólica de problema e descubra uma solução para aquilo e desenvolva um negócio em cima daquela solução. Então, a resposta que eu te dou é muito mais fácil empreender hoje no Brasil, por conta até da capacidade dos empreendedores. Não estamos no nível dos Estados Unidos, obviamente, o país do empreendedorismo, né? Porque tem muita burocracia ainda, né? Mas nós vamos chegar lá. E como eu disse para você, quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo. Muito bem. E no seu mais recente livro, chamado de Smart Money, você ensina como atrair investimentos para uma startup e para empresas, né? O que é mais importante para quem busca um incentivador, João? Se preparar. Se preparar e entender como pensa o investidor. Se preparar e entender a tese do investidor. O que o empreendedor precisa fazer, quais são os pré-requisitos, as características, como você bota no livro, as características do empreendedor. O investidor hoje ele olha muito essa característica humana. Nós investimos em gente, não só em negócio. Porque quem vai entregar o resultado são pessoas. E não é só aquele negócio sozinho e não anda. Então, o empreendedor precisa ter essa mentalidade que ele precisa mostrar que vai entregar o resultado. Mostrar que vai conseguir fazer aquilo que ele está dizendo, que é o sonho dele. E para que você chame alguém para o seu sonho, Janguier, você tem que ter investido tudo que você pode naquele seu sonho. Não dá, por exemplo, o cara chegar para você e dizer assim, eu tenho um projeto, uma ideia, e você pergunta, quanto você investiu nesse projeto? Não, nada, eu estou querendo investimento. Então, e muitas vezes o cara está com caneta bonita, relógio, né, o carro. Eu digo, vende o carro, vende tudo que você tem, aposta no seu negócio. É interessante você falar isso, vende o carro. Eu, quando comecei o meu negócio, que foi um curso para concurso,
Eu já era juiz federal. Mas aí eu comecei a dar aulas, no início era só eu, ministrava 5 matérias, mas aí eu falei, agora eu tenho que comprar uma sede para o meu cursinho. Eu não tenho dinheiro, eu só era um assalariado, porque eu já vivia bem, porque já era juiz. Aí o que eu disse? Eu vou vender o meu carro e um telefone que eu tinha, que na época valia dinheiro. Vendi o carro, vendi o telefone, dei entrada, comprei a casa e fiz a sede, que foi o embrião do grupo, do Birô Jurídico, que cheguei a ter mais de 1.000 e tantos alunos nesse cursinho chamado Birô Jurídico, que depois me encorajou a criar a Faculdade Maurício Nassau, que foi a primeira instituição do Grupo Ser Educacional. O nome Grupo C Educacional aconteceu depois de quanto tempo da primeira faculdade? A faculdade eu fundei a Maurício Nassau, a primeira em Recife, em 2003, em agosto de 2003. Fez agora, o ano passado, em agosto, 15 anos, né? Em 2008, um fundo entrou para investir, porque a gente precisava crescer. Mas a segunda faculdade, a partir da primeira, foi depois de quanto tempo? A segunda foi 2 anos depois. 2 anos você desenvolveu. Foi João Pessoa. Eu preciso expandir. Eu preciso expandir. João Pessoa, depois Campina Grande, aí depois Maceió, Natal, aí eu saí montando organicamente e comprando também. São Luís, Belém, hoje tem mais de 60 no Brasil. Nós fundamos umas 40 organicamente e compramos mais de 20 instituições. Mas é interessante que para eu começar o negócio eu tive que vender o meu carro. O seu carro. Ou E seja, o telefone, que valia dinheiro na época. Você apostou tudo no seu sonho. Exatamente. Não basta sonhar, né? Você tem que sonhar, transformar seu sonho num projeto de vida, traçar metas. Validar. E com muito trabalho, validar, né? E com muito trabalho, lutar para cumprir as metas, para que o universo ajude você. E a iluminação divina ajuda você, porque Deus disse, faça a sua parte que eu farei a minha. Se você não faz a sua, como é que ele vai ajudar? Com certeza. E você percebe, quando você contou a história que vendeu o carro, eu percebi um incômodo. Você estava incomodado. E o empreendedor, ele desperta quando ele tem um incômodo com alguma coisa. Um incômodo no bom sentido, não é no mau sentido, né? Do cara ser incomodado. Então você estava incomodado, que você precisava expandir, você precisava ter uma sede, você precisava de algo mais. Aquilo te incomodava, tanto é que você despertou para vender o carro e teve coragem e fez. Então, o que a gente vê muito é isso, né? Esses empreendedores que querem fazer algo mais, eles são realmente resolvedores de problema e incomodados. Pois é, empreendedor, se você tem uma boa ideia, já tem um bom diferencial. Mas não basta ficar apenas no pensamento. É preciso colocar essa ideia em prática, estudar sua viabilização e construir um projeto bem fundamentado para que os investidores se sintam atraídos. Investidores como o João Kepler aqui, que já investiu em mais de 400 empresas. Assim você garante o desenvolvimento da sua iniciativa e a sustentabilidade do negócio. Para mim, a palavra de ordem é organização. Amigo João, na sua ótica, quais são as principais dificuldades das pequenas empresas, né, ou dos startups que estão começando aí? Além de investimento, né? Não, claro, a gente tem que pensar em captar investimento o tempo todo, não é só quando precisa do dinheiro. A melhor hora de buscar investimento é quando você não precisa do dinheiro. Para mim, a maior dificuldade que eu vejo dessas pequenas empresas e um gargalo para um crescimento é um negócio que eu chamo de gestão. Quer uma aguinha, não? Vou tomar. A gestão. A gestão do seu negócio, a parte financeira, contábil, operacional. O pequeno se preocupa muito em vender. Muitas vezes não é vender muito, mas vender com qualidade, saber vender com margem, né? Então, a venda é importante sim, mas a gestão é o principal problema do pequeno e médio empresário brasileiro. Ele não se preocupa em controlar as suas finanças, ele gasta mais do que ganha. Ele atropela, confunde apurado com lucro. E eu falo isso com experiência própria, porque eu já tive negócios também que atropelei, que fiz essa confusão. Então, o aprendizado do pequeno e médio é muito importante. E por isso que eu digo que se o empresário se preocupar com gestão, ele vai muito mais longe do que aquele que não se preocupou com gestão. Você difere empreendedor do empresário? Eu difiro. Eu tenho uma diferença para mim. O empresário é aquele que ele pensa em gerar um negócio para gerar dividendos e para um prazo muito mais longo, contínuo, constante e para sempre. Ele quer aquele negócio dele para o filho, para o neto, e ele quer deixar esse legado que é aquele negócio que ele construiu da empresa dele. Uma startup, ela além de ser digital e escalável, ou seja, no caso do empreendedor, o empreendedor é aquele que ele está fazendo esse negócio hoje,
mas amanhã ele pode fazer outro, depois ele faz fazer outro, e ele não tem apego àquela situação. Ele quer resolver aquele problema, resolveu, e ele pode passar para outro business, desde que não tem apego emocional. não tem um apego emocional, nem nenhum tipo de apego. Então o empreendedor é aquele, não é um cigano, mas ele é o cara que ele quer resolver aquele problema, ele tem uma meta, ele tem um comportamento pontual para aquilo, né? E ele está CEO, ele não é o CEO. Ele sabe que lá na frente, com uma rodada, com um fundo de investimento, ele vai passar para o conselho, ou ele vai montar outros negócios. Por isso nós temos tantos investidores ex-empreendedores, como é o meu caso. São empreendedores que tiveram algum sucesso, tiveram alguma reserva na vida, fizeram alguma saída, algum exit, alguma coisa, e passaram a empreender o negócio dos outros. Então, a gente se entende, percebe? O empreendedor reconhece o empreendedor. Então, é mais ou menos, o empresário é o cara que ele quer fazer um Você se grupo acha de empresas. mais empreendedor que empresário? Muito mais, muito mais. Eu já fui empresário e eu prefiro a minha fase empreendedora. Mas assim, no final das contas, tecnicamente seria a mesma coisa, que ambos tocam empresas, né? Ambos têm CNPJ. E quais são os seus planos para o futuro, né? O que você pensa aí? Eu costumo dizer que cheguei aos 50, mas estou começando agora. E você? Bom, eu digo que eu descobri a minha missão. E eu tenho uma missão sem fim. É estranho isso, né? Mas é aprender, servir, ganhar e compartilhar, nessa ordem. Hoje eu estou na parte de compartilhar. Eu agreguei compartilhar recentemente, depois que eu passei dos 45. Então, para o futuro, eu quero continuar compartilhando, fazer isso que a gente está fazendo aqui, ajudando o próximo, ajudando os outros, com conteúdo, com informação útil e aplicável para a vida deles, para o negócio deles. Mas empresarialmente, no sentido do fundo de investimento e da Venture Capital, eu quero ajudar no desenvolvimento econômico do Brasil através do investimento em estágio muito inicial em 1.000 empreendedores. A gente vai investir em 1.000 empresas até final de 2020. É mesmo? São quase 20 empresas mensais. Isso totaliza quanto de investimento? Isso totaliza quase 180 milhões de reais. De investimento. Muito bom, vai ajudar muita gente. Muita gente. Isso é dinheiro distribuído para muito. Porque imagina o seguinte, Angui, quando você pega R$1 milhão e dá para uma empresa, você está dando para uma empresa. É uma entidade. Quando você pega e dá para 3, 4, é mais emprego, mais renda, mais trabalho, mais empreendedores. É tudo. Gerando riqueza. Trabalhabilidade, riqueza e renda, né? E menos gente sem atividade, tudo, ajuda todo mundo. Então, com isso, eu tenho também uma estratégia de portfólio, de gestão de investimento, eu tenho diversificação. Ou seja, eu vou investir em muitas empresas, algumas delas podem dar muito resultado, outras não. Mas no final das contas eu estou ajudando. Vai começar a investir em EduTech também. Vamos lá, com a sua ajuda. Com a sua ajuda. Se você me ajudar, porque... Estaremos juntos. Claro, porque é o seguinte, investimento, você precisa ter o cara que entende do assunto. Eu não entendo de EduTech, você entende de educação. Então imagina que se junta a nossa capacidade de investimento, mais o seu conhecimento de educação, a gente vai muito mais longe e ajuda muito mais gente. Estaremos juntos. Então, o plano é chegar a 1.000 até 2020. Até final de 2020. Muito legal. O que você pensa aí do nosso país, João? Dos governantes? Você acha que o Brasil tem jeito? O Brasil está muito melhor. E o Brasil começa com os brasileiros. Antigamente a gente só via notícia ruim, o brasileiro joga lixo no chão, o brasileiro não sei o quê. E começamos a ver solidariedade, colaboração, compartilhamento. Claro que ainda tem, mas o brasileiro está se tocando, né? O brasileiro ele tá começando a entender que começa dele a mudança. Começa a partir dele. E vimos isso nas urnas. Vimos isso nas urnas. Um presidente ser eleito gastando R$1 milhão e pouco de reais. Nada. Eles gastavam bilhões, né? Foi a vontade do povo. Foi a vontade do povo sem cabresto. Sem incentivo de alguém vote naquele, né? Sem esse grupo, né? Sem grupos de empresários, de políticos. O cara foi só. Com o povo ajudando e as redes sociais. Mas isso não quer dizer... O que quer dizer que o empreendedor está melhor preparado, com mais conhecimento, o brasileiro entendendo que precisa mudar um pouco a sua cultura, inclusive mudar o seu comportamento, e tem feito isso, e aí elegendo melhor. E o resultado agora, nós temos uma grande expectativa, nós temos um Brasil que tem temos ótimas possibilidades de mudar esse quadro, né, de resolver o básico. Eu não tenho muita expectativa de que vai ser um país dos sonhos, não. É um país que vai ter o básico. Porque se tiver o básico, a gente vai muito mais longe. Porque os empreendedores foram muito longe com toda a dificuldade, imagine sem a dificuldade.
É verdade. Um país de dimensões continentais, muita riqueza mineral e só precisa de gente com vontade política, né? Política para ajudar. Se a gente vai para Vontade. país minúsculo como Israel, por exemplo, que a gente esteve lá agora recentemente, então, o povo querendo dar certo, indo para frente, o governo apoiando, um país que não tem mercado, tem que vender fora. Eu tive em Israel também o ano passado, levei uma delegação de 40 reitores e eu perguntando lá para os professores, os reitores de lá, o que é que eles tinham de bom, de importante lá para um país tão pequeno ser tão avançado e desenvolvido. Ele disse vento, areia e brain. Então você tem que investir no brain. É o capital intelectual, né, Jandir? Exatamente. Investir na cabeça das pessoas. Do capital intelectual, capital Da intangível. educação e do conhecimento. Que é o capital intangível, que não dá para pegar, não é tangível, não é mesa, cadeira. Isso é muito forte. Isso é muito eu fiquei encantado. E você que trabalha com educação, que tem uma responsabilidade muito grande, né, de educar 160 mil pessoas, não é esse o número? Imagina a sua responsabilidade, né? É o capital intelectual puro, que é o futuro desse país. Exatamente. E se a gente forma cidadãos melhores, se a gente forma esse pessoal todo, bem formado, com mentalidade empreendedora, com esse comportamento diferente, a gente vai muito mais longe. É isso, vencer SA. Vencer SA. Venha ser um vencedor, né? Pois é, amigos, estamos chegando ao fim e vamos à última pergunta aqui para o amigo João Kepler, que nos passou aqui inúmeras lições. Amigo, quais as dicas que você pode dar aí para aquele que quer começar a empreender aí, começar a sua vida empreendedora? Eu vou dividir em 3 partes. Uma é aquele que não tem nenhum negócio. Aquele cara que wannabe, ou seja, quer ser um empreendedor. Para ele, primeiro, eu digo o seguinte, como eu já falei numa outra resposta aqui, procure um problema. Seja incomodado. Busque alternativas para resolver problemas da sua rua, da sua cidade, do seu bairro, do seu estado, do seu país. Procure segmentos específicos, foque em nichos, ache problemas e tente problemas que você possa efetivamente, mais um grupo de amigos, procure sócios, procure pares, não dá para se fazer tudo sozinho e comece a desenvolver uma ideia para resolver aquele problema. E aí procure ajuda, faça um protótipo e mande bala. Para esse que quer ser. Para quem já está montando alguma coisa, para quem já está empreendendo, eu digo, nada melhor e mais forte do que a validação na prática. Na teoria, no papel cabe tudo. Eu quero ver na prática, quero ver no Excel. Então se preocupe em fazer... Não queira ver no Excel, queira ver na prática. Não, coloque no Excel, porque só coloque em PowerPoint. Entendi. Bote no Excel e bote na prática. Na prática. E monitore os números do teu Excel com a prática. E faça alterações e faça ajuste a partir do momento da validação. E muito cuidado, porque muita gente acha que validar é pesquisa. Validação é prática, é o primeiro cliente pagante, o segundo, o terceiro. E outra coisa, não tenha problema nenhum em mudar. Se o teu negócio não está dando certo por algum motivo, pivote, ou seja, altere o rumo. Não tem problema nem vergonha nenhuma em mudar o rumo das coisas. Pivotar. É o termo pivotar. É o verbo pivotar. Pronto, e você disse que tem a terceira? E a terceira é para quem já está com o negócio avançado, para quem já está com a sua empresa lá na frente, né? Procure investimento, mesmo que você não precise, porque o investimento de dinheiro inteligente, ele vai te levar muito mais longe, porque ele vai fazer valuation, vai validar, vai fazer avaliações da sua empresa constante, vai te cobrar resultados, vai trabalhar em cima de medir KPIs, e você vai com essa inteligência, você vai muito mais longe e vai chegar em lugares que você nem pensava em chegar. E eu acredito nisso, que se você tiver uma boa história, um bom storytelling, um bom negócio, um bom produto e encontrar o teu PMF, que é o Product Market Fit, aí não tem mais volta. Product Market Fit. Fit. Que é chamado PMF. É o momento mágico da startup, ou da empresa, ou do seu negócio. É quando você encontra o PMF. Precificação correta, modelo de negócio correto, mercado certo, nichado, né, tudo encaixado na convergência. A convergência é o Product Market Fit. Show de bola, João. Pois é, amigos, chegamos ao fim e vamos agora às lições que o João nos deixou neste excelente bate-papo. Primeira lição que o João nos passa é investir em preparação, né? A preparação, investir em capacitação. A preparação é uma das características do empreendedorismo. Seja visionário,
É importante ser visionário, determinado, persistente e não insistente, você disse, porque existe uma diferença entre persistência e insistência, né? Insistência cometeu o mesmo O erro. mesmo é ficar insistindo no erro, né? Cometer novos erros. Uma outra lição extraordinária que João nos passa, a terceira, é não se ache o cara, não se ache importante, não se ache acima de qualquer coisa, acima de tudo, né? A humildade é uma característica importantíssima. Seja humilde, mesmo quando chegar ao ápice, porque quando Principalmente, eu diria, quando chegar ao ápice. Principalmente. Quando você começa a ser arrogante achando que é o cara, é o começo da sua derrocada, eu costumo dizer isso. Então, não se ache o cara em nenhuma área do conhecimento humano, nem empresa, nem nada, porque isso é uma lição extremamente Até porque, né, Janguier, importante. Desculpa te interromper, mas quem sabe não diz que sabe. Isso, e quem tem não mostra que tem. Vá atrás de investimentos para o seu negócio, né, para a sua empresa. Ou seja, isso foi, você disse agora, a terceira orientação para quem já está, né? Você escreveu também que procure ser mentor dos seus filhos e não indique o caminho, mas pergunte. Através de pergunte qual é o melhor caminho. Provoque, provocação, né? Muito bem. Não transfira seus sonhos para os filhos. Nesse sentido de não queira que seus sonhos se realizem através dos seus filhos. Seus filhos, exatamente. É claro que a gente sonha para o filho e quer o melhor para eles, obviamente, mas isso tudo tem um limite, um equilíbrio. O segredo é o equilíbrio, né? O segredo é o equilíbrio. Para tudo na vida. Invista no seu mindset. Uma outra... Seja resiliente, isso é muito forte. Né? Resiliente é você se transformar a cada problema, você conseguir enfrentar qualquer coisa, se preparar para o pior. Aprender com as dificuldades, com os erros, se com os preparar para o pior. obstáculos. E tem um termozinho que eu gosto também, que é mais do que resiliente, é antifrágil. Antifrágil. Tem até um livro chamado Antifrágil. Tem eu tenho lá dentro da minha coleção de livros que eu compro para ler, isso eu não li ainda. Antifrágil. É sensacional. O antifrágil simplesmente é melhorar depois do caos. Sair melhor de um problema que você acha que não tem saída, você sai mais fortalecido, você sai melhor ainda. Então, o antifrágil trata de resiliência, né? Mais do que resiliência. Mais do que antifrágil. Trabalhe por prazer, ou seja, faça aquilo, trabalhe no que gosta, faça por amor. E quando você trabalha sem prazer, sem... Não funciona, a coisa não anda. Não tem futuro. Se você está fazendo isso, mude de trabalho, mude de emprego, procure fazer o que você gosta. Busque soluções para os seus problemas, ou seja, foque na solução e nunca no problema. Nunca no problema. Dos seus e dos outros. Dos seus, exatamente. Procure validar suas metas, validação. Validar suas ideias. Suas ideias. Validar seus projetos e validar suas metas. Dê atenção à gestão do negócio. Não basta criar, tem que gerir. Tem que gerir. E se não sabe fazer, procure quem sabe. Procure uma consultoria, um colaborador, seja o que for. Se preocupe com números. Quem não mede, não gerencia. Invista no capital intelectual da sua empresa. O capital RH é de extrema importância. Muito importante. E pessoas comprometidas com o propósito do teu negócio. Você tem que contratar por propósito, não contratar só por currículo. Currículo não quer dizer nada. Não quer dizer a pessoa tem que ter fit, tem que ter engajamento com o que você faz. Eu contratei uma secretária, eu contratei perguntando para ela por que você quer trabalhar comigo. Entrevistei várias pessoas. E a que disse assim, eu quero trabalhar com você, que eu preciso ajudar você. Foi a que eu contratei. Só depois que eu soube que ela era formada em arquitetura, que eu não sabia. Ou seja, para mim, tanto faz se ela tinha formação ou não. Mas interessante o que ela disse, não foi? Você não achou? Achei muito. E foi por isso que eu contratei a Helena. Não seja acomodado, seja incomodado, ou seja, saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Não seja incomodado, não seja acomodado, seja incomodado. Eterno incomodado. Eterno incomodado, né? E não tenha resistência para inovar. A inovação é... Inovar nas pequenas coisas, né, Janguier? Inovar muita gente confunde com tecnologia. Inovação é tecnologia, não é nada a ver. Inovação é fazer a mesma coisa de forma diferente, é fazer o que você está fazendo aqui, inovando no jeito de bater esse papo, inovar em todos os sentidos, né? A gente, até nesse programa a gente inovou, né? Não é só entrevista, depois a gente disseca as lições que... É um bate-papo. Um bate-papo, além de ser um bate-papo, a gente disseca as lições que você passou para os jovens empreendedores. Você interpreta muita coisa. Isso é muito interessante e está dando muito certo, muito resultado. Pois é, amigo, se você também pensa em ser empreendedor ou mesmo já tem sua startup e quer impulsioná-la,
participe do projeto Acelerador de Pessoas e Startups. É uma iniciativa que eu tenho de fomento ao empreendedorismo. Eu estou buscando startups em qualquer estágio ou apenas ideias também, desde que a ideia seja viável. Você pode enviar a apresentação do seu projeto pelo meu site, o site aí. E as ideias mais promissoras receberão mentoria e incentivo financeiro. Portanto, participe. O Vencer SA de hoje está acabando. Para continuar nos acompanhando, se inscreva no meu canal no YouTube e ative as notificações para sempre receber os conteúdos que são postados. Até a próxima semana e um grande abraço.